Bom, fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui. Isso. Gente, saudade de gravar vídeo, saudade de vocês, saudade de a gente estar interagindo por aqui pelo YouTube, né? Saudade de estar perto de vocês. Muita saudade mesmo. E muita gente perguntando, Eduardo, você não gravou vídeo? Eu disse, gente, calma. Esse vídeo vai tanto pro meu IGTV, tá? Você vai acompanhar no Instagram, quanto vai acompanhar no YouTube também, tá? E já vou deixar logo aqui o meu Insta, tá aí na tela, tá aqui do lado, em cima, embaixo, algum lugar aqui na tela vai estar o meu Insta, tá? Pra você tá me seguindo. Só faltam 4 pessoas, gente, pra chegar aos 2K. Só 4 pessoas me seguindo pra chegar pra 2.000, tá? Lá no Instagram. E a meta era tentar chegar aos 3.000 até o fim desse ano, mas se não der, pelo menos chegar aos 2.500 tá valendo, então segue lá. Chama a galera pra me seguir lá, tá bom? E, gente, vamos lá, né? Algo massa que eu tenho pra falar pra vocês. Eu tô voltando a fazer vídeos. Muita gente falando, Eduardo, você vai fazer vídeos sobre o quê? Eu tô voltando a fazer vídeos de 2 tipos. Voltei fazendo vídeos discutindo sobre alguns assuntos também, de questão de história, educação mesmo, voltado para a área educacional, mas sem deixar de lado um dos focos principais, que é a missão e a teologia, né? Que a galera sempre fala, pô, Eduardo, cara, muito legal teus estudos, tal, aquilo que você fala é bem bacana. Sem deixar isso de lado, né, galera? E eu também pretendo voltar para essa parte teológica também. E eu queria compartilhar com vocês uma parada muito bacana que eu tive esses dias orando e pensando, e algo que eu tenho aprendido muito, né? Deus fala muito comigo, e quando eu falo isso, Deus fala comigo, a galera fica, mas é mais um daqueles profetas que Deus falou comigo. Sim, Deus fala todo dia comigo, né? Olha aqui, ó, como é que Deus fala comigo todo dia. Deus fala todo dia comigo, entendedores entenderão. Ó, Deus fala comigo todo dia por meio da sua palavra, né? Bíblia Sagrada. E, galera, é isso. É algo que eu tenho ouvido do Senhor, segundo aquilo que eu tenho lido das suas escrituras, e tenho entendido aquilo que Ele tem me falado, é a respeito do caráter cristão, né? É algo que veio essa palavra para mim a respeito de um texto bem conhecido. Muita gente conhece essas 2 passagens que eu vou ler aqui. Muita gente conhece e às vezes a gente não para meditar direito, né? Tem um irmão lá na nossa igreja, aqui, na igreja que eu congrego, né? Um senhor que sempre prega lá, e um pastor, ele sempre, um presbítero na verdade, ele é um irmão que é presbítero, ele sempre prega na nossa igreja. E aí ele, quando vai pregar, ele sempre fala, a gente tem que ler a Bíblia pausadamente, tem que ler a Bíblia parte por parte com calma, para a gente entender o contexto, entender o pano de fundo. E ele falando isso, eu lembrei muito bem disso. Da gente ler a Bíblia com pausas para entender aquilo que a Bíblia nos fala. E o texto que eu trago para vocês, né, foi fruto de uma meditação. Eu estava ouvindo uma pregação sobre os cananeus, né? Os cananeus que atrapalham a nossa vida. Foi um tema muito falado lá na igreja, agora antes do feriado, na igreja que eu congrego, né? Os pastores, os irmãos pregaram, falaram acerca disso no culto. E eu estava assistindo essa pregação e eu lembrei disso. Agora eu estava no último domingo antes de eu viajar, antes do feriado, né? Passou essa semana, eu viajei, tá? Tive um tempo de passar o feriado com a família da minha namorada, e lá na casa da minha namorada Deus me levou para o complemento desse texto aqui, essa passagem de Mateus 5. Eu estava na igreja e orando, Deus me traz esse entendimento de Mateus 5, que diz sobre o sermão da montanha. E lá na casa da minha namorada eu estava, antes de dormir, lendo a Bíblia, e eu peguei um entendimento que complementa isso aqui, que é lá de Gálatas 5, daqui a pouco a gente vai ler também, tá? E diz aqui, lá no livro de Mateus, tá? No capítulo 5, diz assim, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né? São 8 bem-aventuranças que Jesus dá, e você vai já entender o que são essas 8 bem-aventuranças. Jesus, diz assim o texto, né? Esse texto também está lá em Lucas 6, do 20 ao 29. Jesus, vendo a multidão, subiu-se à montanha, aproximou-se dos discípulos e ensinava, dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Aliás, perdão, gente, já tô aqui no 6. Lê pausadamente, lembram disso?
Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, Jesus está falando aqui bem no finalzinho do texto dos profetas, e aí eu trago uma reflexão para a gente introduzir esse vídeo. Quem eram os profetas, né? Quem eram esses profetas? Os profetas eram homens que falavam diretamente com Deus, tá? Eram pessoas que falavam, ouviam diretamente a voz de Deus e tinham o papel de passar aquilo que eles ouviam diretamente de Deus ao povo de Israel na época do Primeiro Testamento, na época do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, tá? No Primeiro Testamento, da Bíblia vai falar que os profetas eles ouviam aquilo que Deus dizia de alguma forma. Elias ouviu na brisa suave, Jonas foi ouvir a voz de Deus no ventre de uma baleia para ir pregar para Nínive. Eles ouviam Deus, né? De todas as formas eles tinham visões vindas de Deus, viam Deus face a face, entre aspas, face a face, viam os anjos do Senhor, a teofania, que isso aí é um assunto que logo depois eu vou estar explicando ainda alguma oportunidade aqui no canal sobre essa parte, essas partezinhas da teologia que muita gente ainda não parou para prestar atenção, né? Muitos já estudaram, já conhecem, mas não tem aquela intimidade tanta sobre o assunto, mas já ouviram falar. E não é o tema desse vídeo, tá bom? Não é o tema do nosso vídeo, o tema do nosso vídeo é o caráter cristão. E algo que eles falam lá, algo que os profetas tinham era isso, eles falavam com Deus. Só que esses profetas foram perseguidos. A exemplo, os profetas, um exemplo para citar, era Moisés, cara. Moisés estava ali no monte falando com Deus. Quando Moisés volta, o povo nega Moisés, o povo nega Deus e está lá adorando o bezerro de ouro. O evento que ali quando o povo está no deserto, no Monte Sinai. Deus vai ao Sinai, leva Moisés até o Sinai para dar um mandamento para o povo, uma lei, uma instrução, um caminho para que o povo seguisse, que é as tábuas da lei, né, o decálogo. Deus dá o decálogo para Moisés e, cara, o povo sabe que Moisés está lá, o povo se vira as costas para Moisés que estava lá no Monte Sinai e vai e adora um bezerro de ouro. Então é bem complicado isso, né? E algo que Deus ele tem nos falado acerca disso. E ele vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar sobre 8 pontos que compõem o caráter cristão. Ou seja, o caráter cristão ele tem que atender esses 8 pontos. O cristão de verdade, que tem o caráter de Cristo, ele tem que apresentar esses 8 pontos, tá? Se ele não apresentar nenhum desses pontos, ou não apresentar algum desses 8 pontos, não é um cristão autêntico, não é um cristão de verdade, não é um cristão sério, porque um cristão de fato, que tem a mente de Cristo, o caráter de Cristo e a vida transformada por Cristo, ele vai apresentar esses 8 pontos aqui que eu vou falar, tá bom? O primeiro é sobre a humildade, o ser pobre. Está em Mateus 5:3. Jesus vai dizer assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre, ele não está falando do pobre de dinheiro, tá? Até porque tinham pessoas que seguiam a Jesus que tinham dinheiro, mas que deixaram o seu dinheiro, não amaram o dinheiro, mas amaram a Cristo, tá? Assim, um exemplo era a mulher de Cusa, o procurador de Herodes, né? Joana. Susana, a mulher de Cusa, ela era a mulher de um procurador, era uma mulher que tinha dinheiro, mas que ela seguia Jesus e ela sustentava financeiramente o ministério de Jesus, né? Era uma das mulheres que seguiam Jesus. E tinham outras pessoas também que tinham uma certa como eu posso dizer, gente que tinha uma certa condição, aquisição financeira, mas que seguia Cristo sem medo. Exemplo de Zaqueu, só que Zaqueu a gente sabe da história, a riqueza de Zaqueu era ilícita, né? Mas gente que tinha riqueza lícita mesmo, de forma de trabalho, que seguia Cristo, né? E como Jesus não amar a riqueza. E esse pobre que ele fala não é o pobre do sentido financeiro da palavra, mas é o pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? O humilde é aquele que se reconhece, ou seja, é aquele que se reconhece como pequeno. É aquele que ele reconhece que ele não é suficiente.
Algo que a gente tem que parar de achar é que nós somos suficientes para alguma coisa. Pare de achar que você é autossuficiente para alguma coisa, porque nós não somos autossuficientes para absolutamente nada. Isso é o pobre. Se eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho que entender que eu tenho que ser humilde como Jesus era. Eu tenho que me humilhar perante os homens e perante Cristo para ser exaltado por Deus. E tenho que entender que eu não sou nada, que eu não sou autossuficiente, que eu sou pobre e miserável, pecador, necessitado da graça de Jesus. É isso que eu tenho que ter em mente. Jesus disse, olha, dessas pessoas é o reino dos céus. Ou seja, se eu sou humilde, se eu sou um cristão que de fato eu vivo a humildade de me reconhecer como eu não sou suficiente para nada, eu sou dependente, eu sou pobre, Cristo vai dizer, olha, desses é o reino dos céus. E Jesus diz aqui o seguinte, gente, também lá um pouco mais depois no versículo 4, bem-aventurados os que choram. Esse chorar são sensíveis de coração, são as pessoas que têm compaixão do próximo, é aquele que sente a dor do próximo, que se importa com a dor do próximo. Não é aquele chorar do chorar físico, não é aquele chorar mesmo, a pessoa que chora muito, que é depressiva, que não é isso, não é esse chorar físico que Deus fala que é bem-aventurado, mas é aquele que chora a dor do próximo, aquele que entende a dor do próximo, aquele que se compadece do próximo. Isso está ligado à misericórdia, que a gente vai falar já já. Esse chorar que ele fala é ser sensível, é estar sensível às dores do meu próximo e às minhas dores, e sensível àquilo que eu recebo de Deus. Ou seja, o coração sensível é isso que Deus tem buscado em nós, que nós possamos não ter aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração de fato orgulhoso, mas um coração humilde, pobre e um coração sensível também. E ele vai dizer lá no versículo 5, olha, bem-aventurados os mansos. Esse manso, ele está ligado ao longânimo, a longanimidade, que é parte do fruto do Espírito Santo. A longanimidade, ou seja, o longânimo é uma pessoa nada mais, nada menos do que paciente. Paciência, tem um ditado que diz que paciência é virtude, né? Uma virtude. E paciência, de fato, é uma virtude que todo crente tem que ter. Às vezes a gente não tem, eu mesmo já, algumas situações eu não vou ter. Mas quando a gente se aproxima de Cristo, a gente aprende que mesmo a gente não tendo paciência em nós, Cristo coloca a paciência em nós. E o longânimo é a pessoa paciente, o manso que ele fala, esses que herdarão a terra, são os pacientes. O que é ser paciente? Não é só eu ser paciente com os meus problemas, sim, é também eu ser paciente com os meus problemas, mas não é só isso. É também eu ser paciente, com as situações que eu sofro, sim, ser paciente em saber esperar o tempo, não ser ansioso, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa serena diante das adversidades. Isso é ser manso também. E ser manso também, de coração, é você ser paciente com o outro, paciente com quem te persegue, paciente com quem te odeia, ser paciente com quem você não se dá bem, ser paciente com quem não gosta de você, ser paciente com pessoas que você acha muito chatas. Eu entendi isso há um bom tempo atrás, que eu devo ser paciente com gente que eu julgo ser chata. Eu tenho que ser paciente e entender essas pessoas e amá-las do jeito que elas são. Jesus nos ensina isso e nós entendemos isso, que temos que ser pacientes, Pacientes de fato. Temos que entender que o longânimo, o paciente, não é aquele que é paciente só com a tribulação, mas é aquele que é paciente com tudo, em tudo. Ele vai nos falar, olha, no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é só a justiça física, mas é a justiça espiritual. Que justiça espiritual é essa, Eduardo? É a justiça de eu ser salvo. É de que pessoas, assim como eu, que fui salvo, sejam salvas também. É sede por ganhar vidas, é sede por pregar o evangelho, é sede por ver a justiça de Deus manifesta no local onde você está. Isso é sede de justiça. Como assim, Eduardo? Essa justiça de Deus manifesta. De que forma? Sim, também pelas obras, mas acima de tudo, pelo evangelho, pela presença de Deus que está em você, que você carrega ali, no local onde você está. Isso, é a fome e a sede de justiça. É muito mais do que eu querer uma sede de justiça física, uma sede de justiça humana aos meus olhos, que está de acordo com a minha concepção. Jesus não me ensina isso. Jesus nos ensina a ter uma sede de justiça espiritual, Jesus nos ensina também a sermos misericordiosos. A misericórdia não é só estender a mão, não é só dar esmola, É ser misericordioso, vai estar ligado à humildade, vai estar ligado a ser humilde, não se sentir superior a ninguém. Isso é ser misericordioso.
Você vê que alguém está numa situação pior do que a sua, não tente se sobrepor ou tirar vantagem dessa situação para ser melhor do que alguém. Tá? Se você vê que nós, quando vermos, né, pessoas chorando, chorar com elas e se sensibilizar, isso é ser misericordioso. Você é misericordioso com um simples abraço, um sorriso que você dá para alguém que está passando por uma situação complicada. Você está sendo misericordioso com aquela pessoa que você está se colocando no lugar dela. Então, ser misericordioso não é só eu dar um prato de comida para quem bate na minha porta pedindo. Não é eu dar 5 centavos que estava jogado na minha carteira para aquela pessoa que está me pedindo na rua, para aquele mendigo que está me pedindo na rua. Não é ser misericordioso, não é só isso. Isso é o mínimo do que é ser misericordioso. O ser misericordioso está ligado a eu ter a mesma misericórdia que Jesus teve. Jesus teve misericórdia de quem batia nele. Jesus teve misericórdia das pessoas que chicoteavam ele. Jesus disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ou seja, eu ser misericordioso com as pessoas à minha volta. Muitas pessoas que talvez me odeiem, mas eu tenho que ser misericordioso com elas porque Jesus me ensina a ser assim. Jesus nos ensina também a sermos limpos de coração. O limpo de coração, a pureza, né? Não é eu ser puro do pecado, eu ser aquele cara santão, limpo do pecado, aquele santo que só falta eu ser oficialmente canonizado por alguma igreja para eu ser considerado santo. Não é. Isso não é esse arroto de santidade, tá? Que é o ser puro de coração. O ser puro é você ter em mente que você deve tirar de você tudo aquilo que te afasta da sua comunhão com Deus e com as pessoas. Muitas vezes a gente pensa que somente o pecado, né? Eu desejei a mulher do meu próximo, eu pequei, eu menti para alguém, eu enganei alguém, eu fraudei alguma coisa, eu fui corrupto. Não é só isso que é pecado, filho. Não é só isso que é pecado. Pecado também é muitas vezes quando você está com preguiça. Pecado muitas vezes também é quando você troca Deus por alguma coisa que para você, talvez você está julgando ser mais importante do que Deus. Então, o ser puro de coração é você se entristecer também, de fato, você se incomodar com aquilo que te tira da comunhão com Deus e com as pessoas. Mas eu não sou de falar muito com as pessoas porque eu não quero, porque eu sou orgulhoso. O orgulho no coração, ele toma todo o espaço que era para o Espírito Santo tá preenchendo no coração das pessoas. Então, não adianta eu ser misericordioso ou ser puro de coração em relação aos demais pecados. Mas eu esqueci que ser puro de coração é eu não ter no meu coração tudo aquilo que tira do meu relacionamento vertical, eu e Deus, e horizontal, eu e as pessoas. Ou seja, isso é ser puro de coração. Jesus nos ensina também a sermos pacificadores, ou seja, não é só eu mediar os conflitos com o meu próximo, entre duas pessoas que se odeiam. Isso também a pacificação de forma pragmática, mas a pacificação também é quando eu resolvo os meus conflitos de uma maneira calma, de acordo com a palavra de Deus. Quando eu sei resolver os meus conflitos com o joelho no chão em oração. Eu sou pacificador, quando eu vejo que uma situação está difícil, eu oro por aquilo, eu oro por alguém que está aflito, eu oro por alguém, eu estou sendo pacificador na vida de alguém. Quando eu intercedo por alguém que não está se sentindo bem, eu estou sendo pacificador. Jesus está nos ensinando isso, a sermos pacificadores de fato. O pacificador é muito mais do que aquele cara que evita contendas, aquele cara que evita brigas. O pacificador é aquele que ele sabe que essas situações vêm, mas ele vai se manter firme e ele vai usar a sua maior arma, que é a palavra de Deus e o escudo da fé, para combater essas coisas. Isso é o pacificador, de acordo com a palavra do Senhor. E Jesus vai dizer, olha, bem os corajosos, né, que são aqueles que sofrerem perseguição por causa do Evangelho. Deus diz para Josué, ser forte e corajoso. Quando eu tentei gravar a primeira parte desse vídeo, eu até tive que excluir porque ficou um pouco ruim. Eu dizia, né, na primeira parte, na primeira vez que eu tentei gravar o vídeo, eu dizia assim, olha, que Deus diz para Josué ser forte e corajoso. Josué não nasceu forte, até porque a situação para Josué não era uma situação de força. O que Josué tinha ali? Josué tinha um povo bem preparado contra ele, um exército bem preparado contra Israel, povos que já eram acostumados a invadir terras e a guerrear e eram acostumados com o campo de batalha, exércitos numerosos, mais do que o povo de Israel. O povo ali naquele contexto de Josué tinha ali, que enfrentar um local que eles não conheciam muito bem, porque ali eles estavam como estrangeiros, não era o povo nativo daquela cidade.
Mas Deus chega para Josué e diz, olha, anima-te, esforça-te, ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ou seja, você não nasceu forte, eu não nasci forte, nós não somos fortes. Nós não nascemos fortes, mas nós somos fortificados. Jesus nunca vai te chegar para dizer assim, dizer, meu filho, você nasceu forte, você nasceu o cara mais forte do mundo, você nasceu a mulher mais forte do mundo. Não, nós somos fortificados. Paulo nos adverte, olha, fortifica-te na graça. Paulo vai dizer para Timóteo e para Tito, fortifica-te na graça. Ou seja, a graça de Deus é o que me dá forças, a fé em Deus é o que me dá forças. Eu não nasci forte, eu não nasci forte, eu sou fortificado em Jesus, tá? É isso que eu tenho que ter em mente, eu não nasci forte, mas eu sou fortificado em Cristo. E isso que eu tinha para falar para vocês, todas as vezes que perseguirem você, seja forte e corajoso, porque os profetas, aí entra a questão dos profetas, olha, os profetas que tinham intimidade topzera com Deus, o top do top da intimidade com Deus, entre nós humanos, os profetas tinham o top da intimidade com Deus, sofreram perseguição, foram mortos. Você vai ver como é que os profetas morreram, cara. Muitos dos profetas morreram de uma forma mesmo insana. Os profetas foram executados, cara, muitos foram executados, morreram. Sabe por quê? Porque pregavam o evangelho, porque pregavam sobre Cristo. Exatamente não era o evangelho do nascimento de Jesus, mas era a palavra de Deus, era aquilo que Deus tinha dado, era a lei, era a Torá, o decálogo, os códigos de conduta moral para o que Deus deixou ao povo de Israel. Os profetas pregavam aquilo, mas foram rejeitados por pregar aquilo. Então, não se espante se você for rejeitado, tá? Porque fizeram isso com os caras que tinham maior intimidade com Deus do que você. Se mataram profetas que tinham uma intimidade nível hard com Deus, imagina você que mal lê a Bíblia. Imagina eu que mal leio a Bíblia para gravar um vídeo. Não estou dizendo isso, tá? Que eu leio. Eu não estou dizendo não, viu, galera, que eu só leio a Bíblia quando eu venho gravar vídeo, viu? Não estou falando isso, não. Sim, eu leio mesmo porque eu gosto de ler e de estudar a palavra de Deus, é o que eu amo. Mas aquilo que Jesus nos ensina é muito mais. Eu vou sofrer a mesma perseguição que os profetas sofreram. Se os profetas que de fato tinham intimidade maior com Deus sofreram, imagine a gente que não tem uma intimidade tão avançada com o Senhor. Pelo menos eu ainda acho a minha pouca com Deus, muito pouca, diante de grandes exemplos que a gente tem de caras que oravam muito, que pregavam muito, que viviam o evangelho de fato. Mas o que Jesus nos ensina é isso. Jesus disse, olha, quando vocês passarem por tudo isso, alegrem-se, porque a recompensa de vocês é grande. Jesus vai nos ensinar isso. E o que eu queria encerrar dizendo esse vídeo antes de fazer esse comparativo com Gálatas, era isso, que se você não tiver esses 8 pontos, se você não tiver esses 8 pontos que eu falei, você não é um cristão legítimo, tá? Um cristão legítimo, ele atende esses requisitos aqui da graça de Deus. E eu deixo essa reflexão, será que você está sendo, será que nós, eu deixo para mim também, será que eu estou sendo um cristão legítimo também? Será que eu tenho esses 8 pontos aqui na minha vida? E lá em Gálatas, eu achei bem interessante isso. Paulo ele vai falar em Gálatas 6, do 22 até o 26, até o 25. Paulo vai dizer isso aqui, ó, do 22 até o 25, sobre o fruto do Espírito. E qual é esse fruto do Espírito que Paulo diz? É o amor, é a paz, é a longanimidade, a alegria, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E Paulo vai dizer, lá, contra isso não há lei. Ou seja, tudo aquilo que Paulo diz é as mesmas coisas que Jesus fala, o que eu tenho que ser no Sermão do Monte. Paulo vai falar da paz, da longanimidade, aí entra aqui a mansidão, a longanimidade. Entra a paz, o pacificador, buscar a paz. Andar em paz com os homens e com Deus. Buscar a misericórdia, ser misericordioso, os frutos de justiça. Ou seja, Paulo ele vai pegar e vai nos dizer, olha, vocês têm que ser isso aqui. Se vocês têm o Espírito de Deus, vocês têm que ser assim. A mesma coisa se eu tenho que ser assim, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser sensível, eu tenho que ser manso, justo, misericordioso, simples, puro de coração, pacificador e corajoso. Se eu não for assim, jamais eu vou poder ser chamado um crente de verdade, um legítimo cristão, tá? E é isso que eu tinha para falar, esse era o meu recado. E galera, Deus abençoe vocês. Até próxima semana, espero que eu esteja gravando mais vídeos. Ficou grande, desculpa se ficou muito grande, mas compartilha esse vídeo com seus amigos. E o praxe do YouTube, né? Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no meu canal, né?
ative aí para se inscrever aí embaixo e ative o sininho para você ficar informado. E a você que está nos acompanhando pelo Instagram, né? Lá no Instagram, vai no Instagram e me siga, né? Você que está lá me acompanhando pelo YouTube, vai no Instagram e me segue. Apareceu, algum momento aqui do vídeo, acho que apareceu, acho que não tenho certeza que apareceu na tela o meu Instagram, acho que no começo do vídeo apareceu. E vai estar na descrição também, você pode me seguir lá no Instagram, tá? Me segue lá, dá essa força aí, beleza? Me siga no Instagram, galera. Me ajude aí a chegar pelo menos até os 2.500, 2.5k até o final do ano, beleza? Galera, Deus abençoe vocês, estamos junto. E é isso aí, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e esperem novidades.